Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando um Reflexões Psiquiátricas. Eu me atrapalhei todo aqui para entrar, mas agora entramos. Vamos começar o Reflexões Psiquiátricas, recebendo hoje o Dr. Alexandre Sadeh. Vou falar de um assunto muito interessante, um assunto moderno, um assunto da nossa sociedade, né? E eu acabei me atrasando. Rita, boa noite. Boa noite. Então, eu pedi ao Dr. Alexandre Sadeh que entrasse às 19 horas e eu comecei atrasado. Mas você sabe que quase eu não consegui entrar, que eu não estava achando como é que a gente entra. Maria, boa noite. Sérgio, boa noite. Mônica, Nenê, boa noite. Ótimo. Estamos esperando agora Dr. Alexandre Sadeh. Sérgio, sempre afiadíssimo, né? Alessandra, boa noite. José Antônio, meu querido, boa noite. José Antônio vai vir falar de Puccini em dezembro. Nath, boa noite. Nossa, sim, de interesse da família toda, interesse social, muito interessante. Cláudia. Suzy, como está, doutora Suzy? Valesca, Helenice. Estamos esperando o doutor Alexandre Sadeh. Cláudia, não. Acho que o Sadeh... Será que eu perdi? Eu perdi o Sadeh aqui? Não. O Sadeh não entrou ainda. O Sadeh não entrou ainda. Cadê o Sadeh? Doutor Alexandre Sadeh, cadê você, doutor Alexandre? Claudete. Estamos aguardando o doutor Alexandre Sadeh. Nós vamos hoje falar sobre transexualidade e transição de gênero. Para quê, né? É um assunto extremamente atual, extremamente polêmico, né? Que hoje no Brasil de hoje... o Sadeh foi seu professor, né, Patrícia? Roninho, o galã aqui de Genópolis. Cadê o doutor Sadeh? A Rogref entrou, nossa editora. Estou tentando entrar. Sadeh, você está entrando como editora Rogref? Não. O Roninho é o terrível aqui da Praça Buenos Aires. Gabriela Sgaib, boa noite. Estou, como dá? Peraí, Sadeh, você está em Rogref, é isso? Editora Rogref? Doutor Henry, queridíssimo. Doutor Alexandre Sadeh, só me diz se você está entrando como editora Rogref. Ele está? Será que o Sadeh está entrando como editora Rogref? É isso? Por favor, alguém me confirma? Não sei por que. Tá bom. Se você não sabe por que, eu vou te puxar.
Vamos ver se é isso. Eu acho que ele está entrando como editora. Escuta, Não você sei o que. parece agente secreto português. Você entra escondido. Eu não sei por que entrou como Darrográfico. Foi a última live que eu fiz e deve ter ficado registrado, não sei por quê. Desculpa, tá? Desculpa a todos, peço desculpas, mas eu não sou muito íntimo de redes sociais. Esse é um Não, grande. agora está tudo em paz, né? Cara, vou te chamar de cara, você é meu amigo querido. Eu estou muito feliz de te ver aqui. Eu acho que trazer você aqui para esse projeto de canal aqui, Reflexões Psiquiátricas, é um orgulho. Você é um cara que eu amo, adoro. Você é um excelente profissional. Muito obrigado por você ter aceito, Sadé. Eu que agradeço o convite. Você sabe que nossa amizade aí supera muitos anos, muitas coisas, e você é um dos responsáveis pelo sucesso do ambulatório, pelo trabalho que a gente faz lá e pelo trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu sou muito grato a você, Taki. Imagina. Escuta, eu vou fazer um breve resumo do teu currículo e aí depois eu vou perguntar da maneira como pergunto para todo mundo, de você falar um pouco do seu trajeto pessoal. Como é que você foi fazer psiquiatria? Por que você pensou nisso? Como é que você faz a sua subespecialidade? Doutor Alexandre Sadé é psiquiatra, professor, palestrante. Eu vi um talk show seu da USP, maravilhoso, um talk da USP lindo. Você é coordenador do ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, famoso Antigos, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Você é um pioneiro no Brasil, você é uma pessoa de referência no Brasil, é um grande médico, um grande humanista, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí. O seu áudio está baixo, parece que o seu áudio está baixo, ou é o meu que está baixo? Vamos lá, vamos Vamos. ver. Conta para nós por que psiquiatria, por que você foi procurar essa carreira, começou com sexualidade, não é? Conta para a gente o teu percurso. Desde o ensino médio, tá, que eu sempre gostei dos temas psicológicos, psiquiátricos, e fazer medicina e conhecer o funcionamento humano sempre foi uma das minhas buscas maiores. Durante a faculdade, né, tive contato com o Instituto de Psiquiatria, eu fiz na USP, e tive contato com bons residentes na época. Você era um dos residentes ali que foram mentores, você, a Laura, tanta gente bacana que de alguma forma estimulou a minha geração a se interessar cada vez mais. E aí fiz a residência no IPQ e depois o interesse pela sexualidade foi surgindo por oportunidades de trabalho dentro do próprio Instituto de Psiquiatria, né? Comecei trabalhando com a Carmita no Prosex e depois tive a trajetória própria quando saiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina em 1987 para o trabalho com a população transexual. E aí precisava de alguém com um pouco mais de experiência, e aí eu fui convidado por ela, montei dentro do processo um ambulatório de transexualidade, mas o começo foi com a população transexual adulta, né? E depois, só quando montei o Antigos, é que surgiram as crianças e os adolescentes, porque todo adulto referia que começou na infância, né? E na adolescência foi um período muito sofrido da vida dessa população. E não, a gente não via nem crianças nem adolescentes. De 97, quando surgiu a resolução, para cá, não existiam. Aí, quando eu montei o Antigos, no final de 2011, uma família do interior do Brasil procurou um ambulatório, uma criança de 4 anos, que, segundo a história, tinha uma disforia de gênero importante. E aí começou a trajetória com crianças e adolescentes, e
Hoje é o foco do Antigos, o trabalho com crianças e adolescentes. Como é que é o trabalho do Antigos? Quer dizer, a pessoa vai lá no IPQ, ela passa pela triagem, você vê, passa por psicoterapia. Como é que é? Como é que é o braço de decisão diagnóstica? Vai para cá, vai para lá? Não, não pertence ao nosso ambulatório? Conta para nós um pouco. Então, a questão da incongruência de gênero, da disforia de gênero, esses nomes mudam muito, né, ao longo do tempo, ao longo da história. A pessoa marca uma triagem por e-mail, tá? É busca espontânea da população, no sentido de conhecer, saber o que está acontecendo com os filhos. Geralmente são os pais que marcam a triagem. Hoje a gente tem uma fila de espera de 150 crianças e adolescentes. Por conta da pandemia, tudo ficou muito suspenso. Eu faço a triagem de toda a população, é um compromisso que eu tenho de ter um primeiro olhar, né, diagnóstico não no sentido de adoecer, de patologizar essa população, mas diagnóstico no sentido de caracterizar o que está acontecendo com eles. Depois da triagem, eles passam por uma avaliação psiquiátrica mais profunda, que é no ambulatório dos residentes, que o Dr. Daniel Mori que coordena, e a partir daí, né, definindo o diagnóstico, fazendo depois desse estudo mais complexo, mais intenso, é distribuído ou para o grupo de infância ou para o grupo de adolescentes. E aí tem os jeitos particulares de se trabalhar com as crianças e os adolescentes. Uma das coisas que a gente tem feito e valorizado muito é o trabalho grupal, tanto com crianças quanto com adolescentes. E uma outra ponte importante do trabalho é o trabalho de orientação dos pais. Existe o grupo de pais de crianças, o grupo de pais de adolescentes. Até a pandemia, eu que coordenava o trabalho com o grupo de pais de crianças, e é um trabalho muito forte, muito intenso, muito emocional, porque os pais sempre colocam as suas dúvidas, o quanto que eles sentem culpados, o quanto que reprimiram. Então é um trabalho muito interessante com as crianças. Com os adolescentes funciona um mês, é sempre uma vez por mês o trabalho com os pais. Com os adolescentes funciona um mês só os pais, no mês seguinte os pais e os adolescentes, porque daí o circo pega fogo mesmo, né? E hoje em dia, pela população que a gente acompanha, tem uma divisão etária desses pais, assim, dos adolescentes para as famílias, né, para os pais. Fora isso, acompanhamento de escolas, orientação de escolas, palestras que a gente dá em termos de serviço público, matriciamento, bastante coisa que a gente faz lá, tá? Adultos vocês abriram mão de atender? Olha, nós temos alguns adultos que estavam no início do ambulatório. A gente tem hoje 70 adultos dentro do ambulatório. Desses 70 adultos, pelo menos uns 40, 50 são dos pacientes que estão esperando a cirurgia, dos pacientes que estavam com a gente no início do ambulatório. Em 2015, a gente fechou o acesso da população adulta ao ambulatório, a gente fechou as triagens dos adultos. E os outros são adolescentes que já viraram adultos e estão esperando a cirurgia de afetação de gênero, que a gente chama hoje, antigamente chamada de transgenitalização ou redesignação sexual. Bom, eu sei, já vi você várias vezes indo para Brasília para discutir políticas de saúde, né? O seu ambulatório é um dos poucos ambulatórios do país, não é? Como é que é? Acho que tem mais um ou dois ou três. Quantos ambulatórios tem com o modelo que você oferece? Olha, o modelo que a gente oferece, que eu saiba, como só nós, para crianças e adolescentes, saiu no começo desse ano uma nova resolução do Conselho de Medicina que inclui o acompanhamento de crianças e adolescentes experimental, que relembra a primeira resolução do CFM, que mesmo para adultos foi experimental. Então a gente está produzindo, a gente está fazendo uma série de coisas para
fundamentar e deixar de ser experimental aqui no Brasil, como é em outros países. Hoje, para atendimento de crianças e adolescentes, tem o nosso ambulatório Antigos, tem um ambulatório que começou em 2017, 2018, na Unicamp, com Paulo Dalgala Rondo, e tem no Rio Grande do Sul, na URGS, com a Maria Inês Lobato. Né? Assim, em termos de população atendida, o nosso é o com maior casuística no país. E a gente atende crianças e adolescentes do país inteiro. Tá? Acho que uma pergunta cabe. Atualmente os grupos são online? Atualmente os grupos são online por conta da pandemia. Eu voltei com as triagens há uns 2 meses, presencial, porque a triagem tem que ser presencial, não dá para ser online. São muitas variáveis presentes com a família, com a criança, com o adolescente. Mas eu interrompi porque saí de férias, estou num período de gastar horas a mais que eu tinha no IPQ, então provavelmente em janeiro retoma-se efetivamente as triagens no ambulatório. Os atendimentos grupais, alguns têm acontecido na medida que adolescentes e as crianças necessitam, apesar de que atendimento online para criança é bem complicado em termos de psicoterapia. Mas os pais estão tendo todo o suporte. Para os adolescentes, na medida que eles demandem, os atendimentos têm acontecido, ou em grupos ou individuais. Para os pais, os adolescentes, para os pais de adolescentes, não tem tido um atendimento, uma assistência, um acompanhamento sistemático, tá? Então tem uma diferença aí dessas duas populações, porque as necessidades são distintas. Eu estou deixando os comentários aí, daqui a pouquinho eu tiro, até para as pessoas colocarem algumas coisas que desejam. Mas olha, o que mais tem aqui, por exemplo, a nossa colega lá do IPQ, Ana Laura, falando de profissionais de primeira. Tem desde o chefinho maravilhoso, sensacional, até trabalho lindo, admirável. Bom, você não precisa de fã-clube, né? Você tem um fã-clube, assim, seu trabalho já diz tudo, né? Escuta, vamos começar do zero, que é o seguinte. A gente consegue definir para nós o que é sexo, o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, qual é a diferença entre homossexual e transgênero. Fala para nós o beabá, porque muita gente aí tá querendo começar com você, a entender melhor isso. Então vamos lá. Primeira coisa, na minha formação médica, eu acredito muito na questão de que a identidade de gênero, que é a noção subjetiva de que cada ser humano carrega de ser homem, mulher ou algo entre esses dois polos, tá? Isso começa a se definir, começa a volta dos 3, 4 anos de idade, quando se manifesta a consciência do eu, e a identidade de gênero é um desses componentes. As crianças de 3, 4 anos de idade, elas se perguntam muito, elas ficam buscando a confirmação no mundo adulto. Eu sou menino, né? Eu sou menina, né? Isso aqui é de menino, isso aqui é de menina, buscando a confirmação desse início de identidade de gênero. Eu acredito muito numa base biológica dessa identidade de gênero, porque se manifesta muito cedo. Então, a identidade de gênero é essa noção que a gente tem: homem, mulher ou algo em transição. Se as pessoas começarem a se perguntar, eu perguntar para as pessoas, qual é a tua identidade de gênero? Se eu perguntar para você, Taki, você vai me falar que você é homem, certo? Baseado em quê, né? Baseado em quê? Como é que você sabe que você é homem? Ninguém consegue dar uma resposta porque essa é uma questão subjetiva. É algo que pertence à minha identidade. Sexo tem a ver com a biologia, com a anatomia. Então, quando a gente nasce, o médico ali que faz o parto, o obstetra, ou quem quer que seja, a enfermeira, doula, ela reconhece o sexo de nascimento.
Nenhum médico, nenhum profissional de saúde tem a competência de atribuir um sexo para a pessoa. A gente reconhece essa morfologia que nos é apresentada. Então, sexo biológico, a identidade de gênero é subjetiva e gênero, no sentido amplo, é socio e culturalmente determinado. E aí entra a definição do que é masculino, feminino ou neutro. Né? E isso muda ao longo da história, muda ao longo do tempo. Né? O que é interessante pensar que esses conceitos eles confirmam uma pessoa na sua identidade, tanto sexo, a identidade de gênero e a expressão de gênero que o indivíduo tem. Eu posso ser um macho, homem, masculino, ser um macho, mulher, masculina ou feminina. Isso tudo vai depender de cada um, da história de cada um. Tá? Nisso nós estamos falando em sexo, identidade de gênero. Em paralelo, acontece a definição de orientação sexual, que é uma questão que tem ficado cada vez mais fluida nos tempos atuais. Né? O que se tem hoje de orientação sexual é a escolha do parceiro sexual. A que sexo ele pertence ou a que identidade de gênero ele pertence. Tá? Então, se eu me reconheço como homem e eu procuro uma mulher, uma atividade sexual, e isso desperta meu desejo, eu sou considerado hétero, ou o inverso. Se eu sou um homem e busco um homem, eu sou homo. Se eu busco homens e mulheres, eu sou bi. Se eu busco pessoas, independente se tem uma genitália masculina, se considera homem ou mulher, mas eu me atraio pelo conceito daquela pessoa em si, eu vou ser pansexual. E se eu não me interesso por ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, eu sou considerado assexual. Então eu posso ser homem e ser homo, hétero, bi, pan ou assexual. Eu posso ser um transexual, por exemplo, um homem transexual, e posso ser heterossexual se eu me interesso por uma mulher. Eu posso ser homossexual se eu me interesso por um outro homem, bissexual, pansexual, e aí amplia-se esse conceito de sexualidade em si, tá? Então é muito interessante vencer os preconceitos, porque a gente tende, mesmo na origem da transexualidade, os primeiros estudos surgiram dentro da própria homossexualidade. Sempre foi muito misturado. E hoje em dia a gente tende a separar, ver como fenômenos distintos, características distintas que podem se cruzar, mas não necessariamente. Tá? Tá. Um conceito Sim, desculpe. é que as ciências sociais tendem a usar só a expressão gênero, né? Porque desde a Judith Butler, com a teoria queer e tal, isso ganhou um contexto cada vez maior. E aqui no Brasil se fala ideologia de gênero, que é um termo bem errado, bem errôneo de se usar, porque a palavra gênero ela abrange toda essa manifestação, tanto da identidade de gênero quanto da expressão de gênero que a gente tem na nossa sociedade, na nossa cultura. Então eu tenho muito cuidado, eu uso a palavra gênero, de entender do que está se falando, do gênero realmente, da expressão de gênero, ou se está se falando da identidade de gênero daquele indivíduo. Tá, eu vou confessar para todo mundo que ontem eu estava conversando com o Dr. Sadé, falei assim, olha, eu vou perguntar então para você o que você acha de transexualismo. Ele falou, não, transexualismo não. Você vai falar de transexualidade, né? Então, eu agradeço a ele, porque esse é um terreno extremamente minado. Você fala uma palavra dessas num evento, como já me aconteceu, levanta alguém e começa a dizer que eu sou isso, aquilo. Eu vou dizer, olha, eu sou ignorante, errei o termo. Mas esta é uma área que você trabalha que talvez seja uma das mais minadas da psiquiatria, não é? Acho que
tem uma coisa política extremamente pesada nesse momento. Eu não sei se hoje você se sente mais cerceado, mais vigiado, se existem questões religiosas que você se sente pressionado. Como é que você navega nessa área, que é um campo minado? Você vê assim? Vejo, reconheço e posso dizer que eu acuso essa questão. E por eu ser médico, psiquiatra, homem, branco, cisgênero, tem toda uma questão que me envolve. Defendo a questão do diagnóstico para a questão da incongruência de gênero, tá? É muito estranho, porque os ativistas, e principalmente os adeptos da teoria queer, jogam pedra. No começo do ano, quando foi publicada a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi aprovada o ano passado pelos conselheiros antigos, por unanimidade, né, porque o Conselho Federal fez um trabalho muito bonito com os conselheiros, no sentido de divulgar o tema e tal. Quando foi publicada, eram novos conselheiros que estavam, e alguns muito conservadores, muito religiosos. E no começo do ano, antes da pandemia, janeiro e fevereiro, eu estava indo toda semana para Brasília para defender a resolução no sentido do que ela tinha de mais legítimo, de facilitar o acesso dessas pessoas à saúde, a acompanhamento. Mas teve uma nova votação dessa resolução, porque muitos colegas médicos discordavam e se colocavam frontalmente contra o acompanhamento de crianças e adolescentes, mesmo questionando o trabalho que se faz com a população adulta. Então, assim, eu recebo pedradas dos ativistas e dos conservadores. Outro dia eu ouvi de um amigo médico uma coisa assim: bom, se você recebe pedrada daqui e dali, você está no caminho certo, porque você não está pendendo nem para uma radicalização de um lado nem do outro. E eu gostei muito dessa definição que esse colega deu, porque é o caminho do meio, do diálogo. A gente Uhum. tem pessoas, O crianças. que é ideologia queer? A teoria queer, que o pessoal chama no Brasil, na América Latina, de ideologia de gênero, foi criado nos anos 80 por uma filósofa norte-americana, Judith Butler, e que é uma teoria muito interessante para o neofeminismo e para o movimento homossexual, né? Porque coloca a questão da pressão da sociedade, da cultura sobre os indivíduos, o que é masculino, o que é feminino. E ela afirma que a população transexual, a questão de gênero, como ela coloca, é uma performance muito mais social e cultural do que do indivíduo. Então você pode ser quem você quiser. Ninguém pode te impedir de vivenciar a sua plenitude de gênero da maneira como lhe aprouver, né? Isso não é uma verdade absoluta. Se a gente acredita numa base biológica, isso tem um confronto direto. E essa é a grande falha, se eu posso afirmar assim, da fala das crianças, fala muito das mulheres trans, pouco dos homens trans. Então tem algumas brechas aí que comprometem. Mas é muito, como é que eu vou dizer? É muito atrativa porque ela é libertária, no sentido de que você pode ser quem você quiser e ninguém tem o direito de te obrigar a ser quem você não quiser. O que é legal, mas se a gente for pensar, por exemplo, numa co-ocorrência, que é muito comum com a incongruência de gênero, e eu estou tomando cuidado de não falar comorbidade, estou falando co-ocorrência, é o transtorno de personalidade borderline. Então, para essa população, a possibilidade de ser qualquer coisa é muito interessante, porque você pode mudar, você pode ser fluido, você pode, né, viver o que você quiser viver. E isso é muito complicado, porque se eu tenho essa expressão numa pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, é muito complicado. Porque se eu entro com hormonioterapia
e indico a cirurgia, eu não sei o resultado que isso pode ter na vida dessa pessoa. E aí, então, dessa pessoa entender desse caminho. Sadel, o teu microfone está picotando. Tá picotando? Deixa eu ver se melhora aqui. Tá melhor. Vamos ver agora. Identidade de gênero e orientação sexual tem uma base biológica? Tem uma genética? Eu li que há uma genética, inclusive, para orientação sexual. Existe isso? Para a orientação sexual, hoje é uma grande discussão. Há alguns anos, no começo do século XXI, se descobriu o gene da homossexualidade, e aí se viu que não existe um gene, né? São vários genes que determinam essa questão da orientação. Para a identidade de gênero, tá? Que é muito bonito o campo de pesquisas biológicas que hoje a gente tem. Tem gente pesquisando genética, tem gente pesquisando influência durante a gestação, substâncias, vivências dessa mãe, situações pelas quais ela passou, que podem determinar no desenvolvimento cerebral um desenvolvimento diferenciado. O que a gente sabe hoje é que tem determinada região do núcleo da estria terminal que tem relação profunda e importante com a identidade de gênero. Em 2018 saiu um trabalho muito bonito comparando cérebros de crianças cisgêneras e transgêneras. E os meninos cisgêneros têm um cérebro muito parecido com os meninos transgêneros. E as meninas cisgêneras, um cérebro muito parecido com as meninas transgêneras. Então, não se sabe ainda, tá? Mas está se buscando essa fundamentação biológica e eu acredito que tenha, porque não, é muito precoce e só o social não explica. Porque se você vê uma criança de 4, 5 anos com uma disforia de gênero mesmo, sofrendo por ser tratado como menino e se acreditando como menina, não dá para acreditar que isso veio do meio social. Porque não existe população mais cisgênera e heteronormativa do que pai e mãe. Todo pai e toda mãe espera que o menino com sexo masculino se comporte como um menino, seja um menino. E a menina que nasce no sexo feminino se comporte, se reconheça como menina. Então, tem uma base biológica. O social, ele colabora, o ambiental colabora. Mas quando você entrevista os pais das crianças estrangeiras, eles são muito culpados. O que eu fiz de errado? Eu incentivei isso, eu facilitei, foi por eu ter impedido, censurado e proibido. E muitos, né, conservadores falam que esses pais são loucos, que eles estimulam essas crianças. Não dá para estimular, tá? Se você é um menino, você é um menino. Por mais que teu pai ou tua mãe te force a usar um vestido, brincar com boneca, se dizer uma menina, você não vai fazer. Você pode fazer isso temporariamente por conta da dependência afetiva que você tem dessas figuras parentais. Mas no fundo você vai saber quem você é. No século XIX, os meninos eram vestidos como meninas, né? Pelo menos na Inglaterra e em alguns lugares, e isso absolutamente não mudou nada, não é? Não. Uma vez eu vi um casal, quase que eu saí correndo lá para a sua sala para pedir help, para entender se eu estava ficando louco ou se aquilo era normal. Eu vi um casal que não chamava o filho ou a filha nem de he nem she, chamava de it, né? Quando o coisa ou a coisa crescer, ele decide se ele é homem ou se ele é mulher. Você já viu essas coisas, não viu? Já. E como é que é? Que maluquice é essa? Tá, que assim, eu acho muito complicado, porque as pessoas falam que os pais, a sociedade decide pelo sexo que nasceu, pela biologia, pela genitália e tal. Só que assim, você chamar de it, colocar o E, o X na nomenclatura, não muda nada na realidade. Porque você está impingindo uma outra identidade de gênero, uma outra possibilidade
dentre tantas que podem existir. E se você é uma criança ou um adolescente que tem essa vivência, isso não muda nada. A questão do respeito, pela diferença, pela diversidade, isso é muito mais do global, do social que vai ter. Outro dia, num evento que estava se discutindo o futuro no século XXI, e me chamaram para falar de identidade de gênero, aí uma menina da plateia me perguntou: as gerações atuais elas estão muito mais fluídas nessa questão de gênero, principalmente os adolescentes. E estão mesmo. Né? Mas aí me perguntaram se eu achava que esse binarismo, homem-mulher, masculino-feminino, ia desaparecer. Eu falei que não, porque 1% da população pode ser considerada transgênero, 99% é cisgênero. Então, isso tem um peso muito grande. Isso é uma realidade das pessoas. Então, o masculino e feminino não vai terminar. Talvez um pouco mais neutro, andrógeno, como já foi nos anos 70. Mas essa caracterização ainda vai continuar. Tem marcas biológicas. Você usa barba, eu uso barba. Você tem bastante cabelo, eu estou rareando meu cabelo, que são características masculinas. Né? Mulher também pode ser careca? Pode, lógico que sim. Mas tem outra configuração. Né? Então, essas marcas biológicas, elas têm uma importância, elas não são inúteis. Né? A nossa espécie convive com essas marcas biológicas há milhares de anos. Não vai se perder, não vai sumir. Agora, a gente precisa respeitar a diversidade, a diferença. Né? Pelo fato de eu ser um homem, ter uma inserção social, isso não impede eu respeitar a verdade, a realidade de uma pessoa que nasceu num corpo, tem uma biologia, mas se percebe, se sente de uma outra maneira enquanto identidade de gênero. Você falou que esse assunto passa ao Conselho Federal de Medicina em 1987. 97, desculpa. 97. Desculpa. Eu vi, você viu, aquele filme A Garota Dinamarquesa, que tem aquele um artista, o Einar Wegener, né, que é o primeiro, ou pelo menos uma das primeiras pessoas que tenta uma cirurgia transgênero e morre. Depois. Nesse período de 60 anos, 70 anos, o que essas pessoas faziam? Como é que essas pessoas buscavam ajuda? Havia cirurgias escondidas, cirurgias ocultas? As pessoas procuravam o quê? Ao longo desse tempo, sem legalização. Olha, tá, transexuais, transgêneros sempre existiram na nossa história. É que a gente não conhece. Quando eu fui fazer o doutorado, que foi sobre o tema, eu fiz todo um levantamento histórico, mitológico, todas essas coisas que eu gosto muito, e descobri vários personagens que transitaram, né, entre os gêneros, entre as identidades de gênero. Então sempre existiram, mesmo na história do Brasil. É que a gente nunca foi exposto a esses nomes, a essas pessoas. Essas pessoas basicamente parece que não existiram. E existiram, tá? Desde a antiguidade, em todas as culturas. No século XX, aliás, do século XIX em diante, com os estudos da sexologia, com o estudo do von Krafft-Ebing, do Kinsey, de toda essa população, do Magnus Hirschfeld, que tem um papel importante no estudo de transvestilidade, transexualidade, homossexualidade na Alemanha, isso ganhou um contexto maior. O Einar Wegener, né, era um pintor dinamarquês, tinha uma esposa homossexual. O filme A Garota Dinamarquesa, ele é lindo em termos estéticos, tal, mas não é um documentário sobre a vida do Einar Wegener que transicionou para Lili Elbe. Tá? A Lili Elbe não tinha esses traços delicados do ator que fez ela no filme, esqueci o nome dele agora. Ela tinha os traços bem masculinos do Einar, porque não tinha hormonioterapia na época,
não tinha cirurgia facial na época. E ela fez o quê? Na realidade, ela não fez uma cirurgia plástica de transição. Ela fez a retirada de pênis, escroto, testículos e fizeram um buraco ali, como se fosse uma vagina, mas como se fosse. E na realidade ela morreu numa tentativa frustrada, porque ela queria muito ser mãe de uma transplante de útero, que hoje está se falando e se conseguindo. Mas na época ela morreu por reações imunológicas a esse transplante de útero. Então ela ficou muito famosa, Lili Elbe, por conta disso, né? Mas o ícone da população transexual é a Christine Jorgensen, que nasceu homem, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial como fuzileiro naval. No final da guerra foi morar em São Francisco, acreditava ser homossexual, e aí, como tinha ascendência nórdica, ficou sabendo de umas experiências na Dinamarca com hormônios femininos, que estava surgindo na época, anos 50. Foi para lá, se ofereceu como cobaia. A lei da Dinamarca permitia para alguns cidadãos a castração, né? A cirurgia que hoje a gente chama de afirmação de gênero. A Christine Jorgensen fez e foi capa de um jornal em Nova York, que ela desceu em Nova York como mulher, né? Ela desceu transformada, vamos dizer assim. E ela foi uma mulher muito importante, foi um ícone do movimento trans, só que teve uma vida muito triste, porque ela sempre foi caracterizada como o homem que virou mulher. Então os homens procuravam ela para sexo e tal, por curiosidade, não por afeto. Acaba virando um fetiche para os homens, não é? Muito. Tem uma população masculina que tem um fetiche pela população T, travestis e transexuais. O ator é Ed Redmayne, que fazia Lily Elbe, e a mulher dele é aquela Alicia Vikander, que faz um filme sobre robô, né? Isso. Tem um livro da Virginia Woolf, Orlando, que vai passando de geração a geração, não é isso? Esse é lindo, né? Lindo, né? As cirurgias de redesignação sexual. Tem gente que chega numa hora e diz assim, olha, eu não quero por completo, eu quero a feminilização, eu quero tirar o pombo de Adão, eu quero o tratamento hormonal, mas eu não quero remover o pênis. Quer dizer, existe um medo terrível de que depois eu não volte atrás. Existe isso? Existe. Existe. Que a apresentação é super feminina, muitas vezes colocam prótese mamária, mudam, né, a apresentação plástica, estética do rosto, mas não fazem a cirurgia genital. Isso é possível, né? Muitos homens transexuais fazem a cirurgia de retirada de mama, mas não fazem a cirurgia genital. Por quê? A neofaloplastia ainda é considerada experimental no Brasil, a construção do neopênis. É uma cirurgia difícil, eu não acho o resultado fantástico, eu acho que o resultado é bem limitado, mas a metordioplastia, quando você libera o clitóris e com o uso de testosterona ele fica um pouco maior, tem alguns clitóris que chegam a 8 centímetros, 9, então permite uma penetração, você passa a uretra por dentro desse clitóris e você consegue um micropênis, um pênis muito pequeno. Alguns preferem isso porque é mais funcional, o prazer é mantido, mas mesmo assim, a metordioplastia não é experimental no Brasil, tá? O Conselho Federal de Medicina libera. A neofaloplastia, sim, é experimental. Mas muitos não querem, porque acham que não vai ser satisfatório. Usam Pecker, que é um dildo, uma prótese, para substituir, para penetrar uma parceira ou um parceiro, mas não querem fazer a cirurgia genital. Mas a cirurgia de retirada das mamas, que chama, né, de afirmação de gênero, muitos querem, a grande maioria quer. Quanto tempo
leva de uma criança que vocês começam a atender com 5, 6, 8 anos, até o último passo, o último processo, que é o da cirurgia? Quanto tempo leva? Olha, eu digo que o processo todo é a vida inteira que vai passar, né? Porque tem várias etapas nisso tudo. Em termos bem genéricos, em termos de transição corporal, depende muito. Pelo SUS, leva-se muito tempo, porque você faz todo o acompanhamento, muitas vezes você faz o bloqueio puberal, quando começa a puberdade, para não ter a transformação corporal, entra com um hormônio específico aos 16, e a cirurgia está permitida a partir dos 18. Mas no estado de São Paulo são muito poucas cirurgias que são feitas. Não dá conta de toda essa população. Hoje a gente deve ter no estado de São Paulo pelo menos umas 600, 500, 600 pessoas na fila de espera. Tá? O HC faz 2 cirurgias por mês, né? Novas. Então é muito pouca cirurgia. Por isso que tem um gargalo, um funil na questão adulta para a cirurgia. Tá? Essas pessoas podem buscar cirurgia sem avaliação psiquiátrica, sem todo o segmento que você faz, em médicos privados? O cara vai para o Marrocos, era o que se dizia no passado. Ele pode buscar, ou ele ou ela podem buscar essa cirurgia com um médico privado, sem todo um processo de avaliação psiquiátrica prévia? No Brasil, não. Desde o começo do ano, com essa nova resolução, o acompanhamento psiquiátrico e psicológico baixou de 2 para 1 ano, mas é obrigatório. Tá? Você tem a equipe toda trabalhando com essa população para a cirurgia acontecer aos 18 anos. Pode ser feito por médicos particulares, uma equipe particular, mas precisa ter esse acompanhamento. Essa definição do Conselho Federal de Medicina é para o SUS e para a saúde complementar. Tanto faz. Alguns médicos burlam isso, nós estamos falando de Brasil, né? E operam mesmo sem um relatório, um laudo psiquiátrico e psicológico dizendo, olha, tranquilo, o diagnóstico é esse, está preparado ou preparado para as intercorrências cirúrgicas. Tanto que a maior parte dos destransicionamentos é por cirurgia feita na saúde complementar, por médicos particulares. Aqui em São Paulo, no HC, nesses 20 e tantos anos de acompanhamento da população adulta, e o ambulatório vai continuar acompanhando adultos, porque as crianças crescem, viram adolescentes, e os adolescentes viram adultos. Então a gente vai continuar acompanhando essa população. A gente não teve nenhuma destransição. Nenhuma. Quer dizer, no meio do processo, você pode chegar e dizer, olha, essa pessoa, isto é homossexualidade, ou é cross-dressing, isso não se aplica aos critérios. Você pode tirar alguém do programa no meio do programa. Na realidade, não é nem a gente que tira. A gente vai conversando nessa avaliação longitudinal, horizontal, e a pessoa mesmo vai se identificando, vai se reconhecendo, tá? Porque é muito sério você indicar uma hormonioterapia, uma cirurgia, e essa pessoa se arrepender. Alguma coisa você falhou na observação, no acompanhamento desse indivíduo. Então, assim, a gente tem muitos casos de alta durante o acompanhamento, porque a criança está passando por alguma situação, fala, não quero, não vou, tá tudo bem, eu sou um menino mesmo, então ótimo. A gente acompanha mais um tempo para ela ter essa certeza e acabou. Pronto. Por isso que o bloqueio no início da puberdade é importante. Você ganha um tempo ainda com essa pessoa, com esse adolescente, né, que não vai ter as mudanças corporais que ele vai rejeitar, para ter essa definição. É muito difícil alguém que chega na puberdade se dizendo menino ou menina e que no bloqueio fala, não, olha, não quero mais. Mas essa é uma possibilidade.
e por isso que a gente ganha esse tempo até os 16 anos para entrar com o hormônio definitivo. Tá. Como é que é a orientação com respeito ao nome social? Como é que é a orientação para contar para o parceiro? Quer dizer, você tem que dizer para o parceiro. Tem todo esse preparo? Quer dizer, eu não vou ocultar tudo que eu passei e usar o meu nome social sem conversar com o parceiro. Isso não existe, né? Tá, que tem de tudo, o que você imaginar. Entre crianças e adolescentes é muito bacana o processo, muito bonito o processo de escolha de nome. Porque muitas vezes, dentro do ambulatório, os pais participam dessa escolha. A criança vem com um nome muito particular, muito próprio. É muito interessante esse processo. A primeira criança que eu vi trans, a primeira criança que chegou no ambulatório, com 4 anos de idade, já tinha um nome feminino. Nasceu menino, mas já tinha um nome feminino. Super brasileiro, doce, não tinha raiz americana, não era Pamela, não era Suelen, nada disso. Era um nome brasileiro que até hoje ela carrega. Ela vai fazer 14 anos. Ela está no bloqueio, esperando o hormônio, ter 16 anos para tomar o hormônio específico feminino. Então, assim, a gente acompanha esse processo. Agora, por exemplo, essa criança está com 14 anos, ela foi a primeira criança no Brasil a mudar o nome e o sexo no registro civil. Porque criança e adolescente precisa abrir um processo hoje no Brasil para mudança de nome e de sexo no registro. Quem faz 18 anos não precisa mais. É só ir no cartório com a documentação, o cartório já muda, tá? Nome e o sexo no registro civil. Faz uma verbação lá na certidão de nascimento. Essa menina está com 14 anos, ela tem um pênis. Só que a maior parte das amiguinhas não sabe, porque ela é uma menina grande, compridona, porque não entrou na puberdade ainda, ela está bloqueada, né? Mas ela tem um pênis. E só para algumas amigas mais próximas que ela conta. E aí é todo um processo, né? Porque ela está querendo desenvolver mamas, ela tem a fantasia, o sonho de engravidar. Então aí a gente trabalha essas questões com ela. Agora, um adulto, né, que mudou o nome, mudou tudo no registro, tal, tá tudo, o nome oficial na carteira de identidade. A nossa carteira de identidade aqui no Brasil, nosso RG, não traz o sexo, traz só o nome. Então isso facilita bastante para essa população. Ela tem a liberdade, ela ou ele tem a liberdade de decidir, vou contar ou não vou contar. Né? Ainda mais se já fez a cirurgia das mulheres transexuais, ela tem uma técnica muito boa no Brasil. Né? Visualmente, a vulva, com a pilificação que cobre a cicatriz e tal, é muito difícil distinguir uma vulva de uma mulher cisgênera de uma mulher transgênera. Então, é muito complexa essa questão. Mas a pessoa, se tem isso dentro de si, de quem ela é na realidade, a gente sempre fala, olha, para evitar problemas, é sempre bom falar, né? Porque uma hora ou outra isso vai vir à tona. Se você casa com alguém, casa com um cara que quer ter filho, você vai falar o quê? Você é estéril? Né? Ele vai ver os exames. Uma hora vai saber dos teus cromossomos, sei lá. Como é que é isso para você? Né? Na certidão de casamento, vai vir a tua certidão de nascimento com a verbação. Como é que isso vai se dar? O que você pensa sobre isso? A gente discute um monte de coisas com essa população. Por isso que eu falo que essa transição ela é ao longo da vida. Porque depois vem a questão de filhos, como é que vai ser essa adoção, como é que não vai ser, se guardou esperma, se guardou óvulo. Tem toda uma questão envolvendo a reprodução da população transgênero em discussão hoje. Né? É muito rica essa área, está sempre direito, medicina, psicologia, está sempre evoluindo. É isso que eu ia te perguntar. Quais são os direitos da população trans no Brasil? E esses direitos são semelhantes ou menores, por exemplo, do que em outros países? Como é que lida o direito e a proteção dessa população trans?
Olha, Taki, a gente evoluiu muito no Brasil. Tá? Quando eu comecei a trabalhar com a população transexual, era uma população que praticamente não existia na medicina, para a medicina, por conta de coisas que aconteceram nos anos 70, com o processo do Roberto Farina, todas essas questões, e não tinha nada. A gente evoluiu muito, mas ainda falta muita coisa para garantir a segurança e o acesso dessa população a uma série de serviços. Tá? Então, por exemplo, até hoje não se discute como é que a aposentadoria de uma mulher transexual. Ela vai se aposentar antes ou depois? Né? Então, assim, essas são discussões que ainda vão surgir. Né? Porque, como é que é isso? Ela cometeu uma fraude, ela se aposentou antes, porque era um homem que se aposentar antes para ganhar o salário da Previdência. Quer dizer, tudo está sempre em discussão. Melhorou muito, mas ainda falta. Eu digo sempre que São Paulo, a cidade de São Paulo, a população trans e mesmo a população homossexual, mas principalmente a população transexual, tem muito acesso. Ainda não é o ideal, mas tem muitas iniciativas de emprego, de inserção, as universidades aceitando, muitas empresas tendo cotas para a população trans. Tem na cidade de São Paulo, diferente do resto do Brasil, a população transexual tem muitas garantias de direitos, mas ainda falta muito, tá? Muito Uhum. mesmo. Uma coisa que a gente vê de vez em quando é a população trans no esporte. Quer dizer, uma mulher trans, e aí os caras falam, não, não pode competir em pé de igualdade, ela não pode participar da corrida, ela não pode jogar vôlei, ela está competindo de uma maneira desleal, não dá para comparar em pé de igualdade. Essa é uma questão do esporte também. Como é que se define isso? Uma mulher trans pode jogar num time feminino e isto ela não está impedida de fazê-lo. Cada organização esportiva, tá? Que esse é um assunto também polêmico, que assim já discuti várias vezes, mas assim cada organização define isso. A minha posição como médico, né? Se eu fizesse a transição hoje com hormonioterapia, se eu fosse um esportista profissional de alto nível, coisa que eu não sou, né? Mas se eu fizesse essa transição para a identidade feminina toda e tomasse hormônios femininos, mesmo depois da cirurgia, com a retirada de testículos, tudo isso, e tem um tempo para esse hormônio fazer efeito, para eu perder a massa muscular que eu já desenvolvi e treinei. Tá? Depois desse tempo, e mesmo tendo um nível de testosterona baixo, o que a maior parte das organizações esportivas pede é um nível de testosterona num nível X, né? Só que não leva em consideração desde quando essa atleta transexual fez a transição, retirou testículos e está tomando o hormônio feminino. Tá? Se não retirou testículos, aí vai ter influência, porque ele, mesmo inibido pelo alto índice de hormônios femininos, pelo alto nível sérico, uma parte ainda vai estar sendo produzida pela suprarrenal, e assim, vai estar desenvolvendo essa musculatura. Mas depois de 2 anos, um número aleatório, né, a musculatura se adapta. Você pode ver que o corpo das mulheres transexuais, depois de um tempo de hormonioterapia e depois da retirada dos testículos, ela ganha uma conformação feminina. E aí, o que vai pesar de diferença é só a técnica. Porque a técnica é uma coisa que se aprende e você tem uma memória muscular do uso e da técnica. E essa vai ser a única diferença. Mas não tem nenhum privilégio a mais. Porque ela vai ter uma conformação e uma musculatura feminina. Então, meninos, e de retirada de testículos, você participar do esporte como qualquer outro, mesmo de alto nível.
Tá? Tá. E em crianças, que a gente tem esse problema também, de participar de competições esportivas, criança é criança, não tem essa definição. Não é, menino não tem nada mais do que menina. É só uma questão técnica. Tá? Bom, eu tenho o prazer de ter uma pós-graduanda nossa, a Vanessa, que está trabalhando junto, né? Está estudando transtorno dismórfico corporal na sua população e tal. E quando a gente começou a discutir isso para propor trabalho para você, eu achei algumas referências de que o suicídio na população trans é muito alta. Sim. Primeiro, saber se isso é verdade. Segundo, saber se isso tem a ver com a disforia de gênero, com a marginalização, quer dizer, com uma questão social. Como é que é isso? Olha, tá, que esse é um assunto muito sério. O número de tentativas de suicídio na população transgênero, especialmente entre os adolescentes, chega a 5 vezes a da população geral. O suicídio em si também é maior. Não chega a esse nível, mas é maior na população transexual. Tem a ver com todo o processo de exclusão e de se sentir não pertencendo. Tá? Quando a gente trabalha com os adolescentes, que isso é muito interessante, você vê que a mudança corporal faz com que eles se isolem, abusem de drogas, deprimam, se automutilem, né, que assim, é uma coisa muito forte na população adolescente trans, tentem o suicídio e se matem. Na população adulta também. Por isso que o acompanhamento é importante, porque você garante o acesso à saúde mental e a possibilidade dessas pessoas, desses adolescentes e adultos, conseguirem uma estabilidade psíquica, uma melhora com medicação, com a psicoterapia, aí tanto faz, tá? Mas isso é uma realidade, isso é uma verdade, sim. A gente está chegando no final, eu combinei com você 1 hora, não quero te explorar mais. Mas com toda certeza, eu deixei de perguntar alguma coisa muito relevante que você pensou assim, não, peraí, cara, isso eu preciso falar porque essa é uma mensagem importante, as pessoas precisam ouvir isso. Você não quer falar aquilo que você acha que eu não respondi, que você acha que é relevante ensinar para a gente? Eu acho que tem uma questão, especialmente com crianças, que as pessoas tendem a avaliar as crianças pelo comportamento expresso delas. Os pais muitas vezes procuram um ambulatório porque aquele menino tem um comportamento de menina, ou aquela menina tem um comportamento de menino. Isso é muito importante para os pais, para a sociedade. Para a gente, não necessariamente. Tá? O comportamento expresso ele tem uma importância, a gente leva em consideração, mas o mais importante é a consistência da vivência daquela criança como não pertencendo ao sexo ao qual nasceu, a profundidade dessa vivência, a persistência desse tema na vida dela, ou seja, algo que ela traz de uma maneira intensa, persistente, consistente e profunda. Então, o comportamento em si não quer dizer muita coisa, porque o comportamento cross-gender é muito comum na infância de alguns homossexuais. A experimentação infantil é muito comum. Então, não necessariamente isso faz o diagnóstico de uma criança trans. Tá? Isso é uma coisa importante. E outra coisa importante é que as pessoas têm uma fantasia que depois da cirurgia perde-se o prazer, perde-se uma série de questões por conta da manipulação cirúrgica. Isso não é verdade. A maior parte das mulheres trans que passaram pelo ambulatório, que fizeram a cirurgia, tem prazer. O prazer muda, né? A sensação orgásmica muda, mas Prazer continua vaginal. presente. Prazer Oi? vaginal. Prazer vaginal. Isso, prazer vaginal. Né? Porque você inverte o pênis. A cirurgia mais feita no Brasil é de inversão da pele peniana e colocação da glande no fundo, como se fosse um fundo de saco, ou usando a glande como
a configuração do clitóris. Então o prazer está garantido. Tanto que muitas trans, muitos adolescentes, meninas e mulheres trans, têm medo de dizer para a gente, por exemplo, que se masturbam. E a masturbação é super importante no sentido daquele tecido, aquela terminação nervosa, está estimulada pela manipulação, pela fricção, pelo processo todo. Então não é se masturbar ou não se masturbar que vai ser importante na definição de que é trans ou não. É a vivência subjetiva mesmo. Tá. Bom, amigo, que aula, hein? Que aula, Tá como só? sempre, né? Eu Que que te aula. agradeço aí com as perguntas que facilitaram a minha vida aqui. Imagina, eu sou um aprendiz aqui, estou aprendendo com você. Isso. Que aula, eu espero que você, ano que vem, a gente volta a conversar de novo e saber que mais coisas você avançou no seu trabalho. Sadé, obrigado, cara. Um beijo. Meu, eu que te agradeço sempre, tá, aqui, por todo o apoio, pelo companheirismo, pela amizade e por essa pessoa que você é, que eu admiro muito, muito. Imagina, Obrigado um aí pela grande beijo. oportunidade. Tchau, boa noite. Boa noite.